Na sequência, veremos agora a reconvenção. Nós já tínhamos até em algumas aulas anteriores, já tínhamos conversado que, na verdade, a reconvenção é uma manifestação, né, do réu, onde ele tenta contra-atacar. Agora veja, não é defesa, agora é um contra-ataque, agora ele vira autor contra aquele autor original que agora vai virar réu. Então nós temos aqui uma relação com polaridade invertida. Nós vamos ter o polo ativo na ação contra o polo passivo e o polo passivo vai se transformar na reconvenção em polo ativo contra o autor, que era o polo ativo da ação principal, contra o autor agora que será polo passivo da reconvenção. Então, na reconvenção a situação é muito tranquila, quer dizer, o réu também tem uma pretensão para compensar, este é o verbo, compensação, compensar melhor, quer dizer, buscando a compensação do seu interesse, contrapondo aquele direito do autor. Veja, ele não está rebatendo, ele agora está também exigindo. Então, a reconvenção respeita um dos princípios basilares do direito processual civil, que é o princípio da economia processual. Então, se pode fazer tudo num único momento, o que o autor pretende e também o que o réu pretende, para que se compensem interesses nesta chamada, vamos dizer assim, possibilidade de uma decisão compensatória desses direitos materiais, né, das partes, de ambas as partes. Então o réu agora não apenas se defende, mas ele também oferece uma pretensão de direito material. Dentro de uma perspectiva doutrinária, eu posso dizer aqui o que nos diz nesta obra o Luiz Rodrigues Vanbier com o Eduardo Talamini, curso de Direito Processual, a última edição, que diz assim: a reconvenção é uma nova ação proposta pelo réu contra o autor no processo já em curso e que foi iniciado pelo autor. Então vejam, iniciado pelo autor através da petição inicial, num processo já em curso, o réu oferece uma ação, quer dizer que é uma ação dentro de outra ação. É um modo de acumulação superveniente de ações, pois o réu, tendo pedido a deduzir em face do autor, exerce o direito de ação no mesmo procedimento em que está sendo demandado. Nesse sentido, diz o autor, constitui um contra-ataque do réu. A reconvenção não substitui defesa, pois mesmo que o réu apresente reconvenção, não está isento do ônus de impugnar o pedido da ação principal. Então é claro que neste passo o réu terá duas frentes de agir, né? A primeira frente de agir seria a defesa e a segunda seria o ataque. E mais, nós vamos ver que estes dois momentos entre defesa e ataque do réu poderão ser formulados dentro de um mesmo pedido chamado contestação. Então, na contestação, eu vou abrir um capítulo da reconvenção e ali ofereço as minhas razões reconvencionais. Vejam, diz o autor ainda, a reconvenção não é obrigatória nem constitui ônus perfeito para o réu. O artigo 343 do CPC diz que é lícito ao réu propor reconvenção. É isso. É uma simples faculdade do réu destinada a propiciar a economia de tempo contra si que foi formulado. Não há necessidade de instaurar ação em separado. Digo de novo, economia de tempo. Leia-se, princípio da economia processual. Todavia, se o réu não apresenta a reconvenção, nem por isso perde o direito ao exercício da ação. Claro, ele vai fazer num outro processo, né? Poderá promover a ação autônoma, diz o autor, respeitados os prazos de prescrição e decadência eventualmente aplicáveis, né? Então vejam que, mesmo que haja a reconvenção nesse aspecto, em que o réu ofereça a própria reconvenção, ele não está obrigado, ele poderá fazer isso aqui através de uma ação própria. Então, os mais basilares compêndios, né, de processo civil já dizem desta natureza da reconvenção. Então, aqui o que nos diz o artigo 343 citado pelo autor há pouco? Na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria.
conexa com a ação principal, tem que ter o liame, né? Lembram que a conexão aqui depende do fato, do fundamento e do pedido, né? Quer dizer, a causa de pedir e pedido. E tem que ter, então, repito, conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado, que já tem uma ação, evidentemente, para andar, para apresentar contestação à reconvenção. Então, nós vamos ter ação e contestação do réu, a petição inicial e a contestação do réu, e vamos ter a reconvenção do réu e a contestação à reconvenção por parte do autor. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do mérito não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Gente, aqui nós vamos ver que mesmo habitando o mesmo corpo processual, a reconvenção tem uma autonomia plena em relação à ação principal. O que diz esse parágrafo aqui? No parágrafo segundo, se o autor desiste da ação principal, ou que a ação principal, por alguma razão, deixe de existir, né? Vamos lá, o julgamento liminar de mérito, aquele de improcedência que já vimos, né? Então, neste momento, aquela ação deixa de existir, a ação principal, mas a reconvenção vai ter o seu prosseguimento assegurado. Isso aqui, na verdade, embora, repito, estejam no mesmo corpo processual, cada uma destas ações, que são ações autônomas, respeitarão as suas autonomias. Então, a ação principal, começada pela petição inicial, e a reconvenção, que seria a ação também de mesmo peso, mas chamada aqui uma ação acessória, né, dentro de um processo principal. Mas, de qualquer maneira, como reconvenção que é, não perde o status de ação autônoma, embora dentro de um processo não inaugurado pelo réu. Tá? A reconvenção pode ser proposta contra o autor e contra terceiro. Também é possível que o réu, quando contestar a ação oferecendo reconvenção, reconvenha contra o autor e contra um terceiro. É possível chamar, por exemplo, uma seguradora que ele saiba que fosse seguradora do automóvel do autor. É o caso, né? Então ele pode chamar as duas pessoas, né, tanto física como jurídica, a autor e a seguradora, para que faça então esta resposta coletiva, que seria aqui chamado o litisconsórcio passivo, né? O autor e o terceiro chamado ao processo. Nada óbvio. Então, quer dizer, vejam, na reconvenção não há necessidade de identidade perfeita das pessoas. O que nós temos que ter é apenas o que diz o parágrafo 2º, né? Que existe uma conexão, né? Uma conexão entre, o caput do artigo, que existe uma conexão com a ação principal e o seu fundamento. Quer dizer, então não há necessidade das pessoas serem as mesmas. É claro que o autor da ação principal tem que estar no meio disso. Então é possível fazer um litisconsórcio passivo na reconvenção, mesmo que esse terceiro não tenha sido parte da ação principal. Por isso chamado terceiro, obviamente, né? A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Agora vamos lá, inverteu-se a coisa. O réu pode se aliar a um terceiro, fazer um litisconsórcio ativo da reconvenção. O parágrafo 4º é muito claro no sentido que o réu, quando entrar contra aquele autor originário, pode trazer também um terceiro, né, que seria litisconsorte, seria parte também a manifestar o seu interesse contra o autor. Então, a reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro contra aquele autor. Então, de novo, o chamamento de uma pessoa terceira para o processo, integrando a função reconvencional. Logo, nós mais uma vez provamos, a reconvenção não necessita das mesmas partes. Elas têm que estar presentes, mas podem ser agregadas a terceiros, tanto no polo ativo da reconvenção, que é o caso do parágrafo 4º, o réu chama alguém para com ele agir em relação àquele autor, tanto no polo passivo, né? Então eu posso, pelo parágrafo 3º, eu posso chamar um terceiro junto com o autor para responder. Parágrafo 5º, se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito e faz substituído.
e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor também na qualidade de substituto. Então, a questão do substituto, lá o artigo 18 diz, né, o substituto, aquele que age em nome de alguém, no caso o Ministério Público, numa ação civil pública, terá um substituto processual. Nesse caso, né, se o autor for substituto processual, numa ação coletiva, ação civil pública pelo Ministério Público, o reconvinte, o réu, deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído e a reconvenção deverá ser proposta face ao autor, né, que é o substituto, né, o Ministério Público, também na qualidade de substituto processual. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. De novo, as peças são autônomas. Embora se hoje quiser o réu, ele vai fazer um capítulo, né, sobre reconvenção e outro sobre defesa de mérito da ação principal. Então, como se estruturaria uma defesa? Primeiro, vamos lá. Preliminares de processo, a defesa do réu. Depois, o mérito deste processo. E em terceiro capítulo se abriria o capítulo reservadíssimo para a reconvenção. Então, defesas contra o mérito, defesas contra o processo, defesas contra o mérito e agora a reconvenção assim proposta. De novo, o parágrafo 6º diz que, né, o réu pode propor reconvenção independente da contestação. Eu posso deixar de me defender no mérito, posso ser revel na ação do autor, que nada me ajudaria, né, nada prudente, nada estratégico ou tático, mas é possível oferecer só reconvenção tentando a compensação de interesses. Entramos agora na questão da revelia. Também já foi tratada, eu dizia a vocês, revelia é um fato processual, mas que vai trazer consequências, vai trazer efeitos que serão muitas vezes negativos para aquele que deveria vir a juízo e se defender, responder à ação, né, contestá-la, e nada faz. Então vamos ver que o artigo 344 diz que se o réu não contesta a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Bem, voltando aqui ao que nos diz o conceito doutrinário, vamos pegar de novo o Luiz Rodrigues Vambiro, o Talamini também, coautores deste curso avançado de processo civil, segundo volume, que nos diz assim: revelia em sentido estrito. A defesa não é um dever do réu. Já se viu, o réu não tem obrigação de se defender, mas tem consequências em não se defender. É um direito constitucionalmente assegurado, mas também é um ônus, né? É obrigação. Né? No momento que ele não tem um dever, mas no momento que ele quer se defender, ele tem um ônus de se defender. O desejo é subjetivo, mas no momento que ele desejar, ele tem uma objetividade, ele tem um encargo. Eu posso dizer assim, não vou responder, não quero mesmo. Mas eu posso dizer também, eu vou responder isso aqui porque eu posso acabar me prejudicando. Tá, isto ainda é o palco da vontade. Agora, no momento que eu disser bem, eu vou me defender, aí sim eu vou ter também um ônus de como oferecer a defesa. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, que eu tenho que oferecer uma contestação, né, formulada por um advogado, eu tenho que dar procuração para ele, eu tenho que fazer uma contestação com base em todos esses elementos que já vimos, né? Atacando o fato, atacando o fundamento jurídico, atacando o próprio pedido do autor, alegando os meus elementos e quem sabe até mesmo a própria reconvenção. Né? Mas se eu não fizer a contestação em relação àquele pedido do autor, eu sou o revel. E o revel, né, ele é considerado alguém que não respondeu ao processo. Isso, repito, é um fato jurídico processual. Tá? A defesa é o comportamento que se espera que tenha o réu ante a ação que lhe foi proposta em juízo pelo autor, mas pode ocorrer do réu permanecer absolutamente inerte ou defender-se intempestivamente. Revelia em sentido estrito é a situação em que se coloca o réu que, uma vez citado, não contesta. Então, ele, na verdade, ele nada fez. Pouco importa que ele tenha formulado a reconvenção, será revel se não praticar o ato processual consistente em contestar com todos os seus requisitos, ou seja, tempestividade por advogado regularmente habilitado.
Então, assim, ocorrerá dizer a revelia do réu, devidamente citado, se não contesta, mas contesta fora do prazo, intempestivo, contesta no prazo, mas não se faz representar por advogado regularmente inscrito no órgão de classe e não corrige esse defeito quando intimado, hipótese que é um ato nulo, portanto, o ato de alguém que assina uma petição sem ser advogado, o ato é nulo. E aí o réu tem que ser intimado e ele tem que suprir no prazo que o juiz der. Olha, troca o advogado, se não fizer isso bem, aí é considerado revel. A revelia propriamente dita pressupõe citação válida, né? É evidente que tem que ser citado, não pode ser citação lá pelo vizinho, né? Pela mãe do réu, nada. É ele, na verdade, é um ato personalizado a ser praticado pelo Poder Judiciário. Se o réu comparece ao processo e alega nulidade de situação e a sua alegação for acolhida, o prazo para contestar é contado desde a data do seu comparecimento. Então tem que tomar cuidado com isso, né? O artigo 239 do Código de Processo Civil também diz isso. E se a alegação do réu for considerada rejeitada, quer dizer, o juiz assim, não, a citação foi válida, não foi nula, coisa nenhuma, está válida, ele é considerado revel, porque o prazo dele já foi há muito tempo. Então, sempre que alegarem esse defeito de citação, né, é bom que vocês já apresentem de uma vez a defesa. Né? Eu não pratico jamais um ato tão arriscado como esse. O tratamento dado à revelia, isso que é importante, não implica nenhuma afronta ao princípio do contraditório, pois esse, no processo civil, em regra, se satisfaz com a oportunidade do exercício de defesa. Está aqui, se o cara não se defendeu o problema dele, né, para o que é fundamental uma citação válida. Né? E aqui nós temos uma revelia imprópria, que o autor também diz, que eu achei interessante, que também se aplica o regime jurídico da revelia quando verificada a irregularidade da representação, o réu não sanar o vício, nós já vimos. Apenas, então, ele tem aqui. No caso específico de morte do procurador do réu, esse será revel se não constituir novo procurador, então o advogado morreu, se não constituir novo advogado, no prazo de 15 dias é considerado também revel. Né? Em todos os casos em que há propriamente revelia, no sentido de não comparecimento do réu para defender-se tempestivamente, mas apenas a aplicação das consequências imputáveis à revelia, e ainda assim de modo imperfeito. Nesses casos o réu não é revel, ele é considerado como revel. Mas vejam que os efeitos da revelia não se confundem com os efeitos que ela normalmente é apta a produzir. Esses efeitos representam, ora maior, ora menor extensão, os mais importantes. A presunção de verdade, esse é o mais importante de todos. Né? O fato da revelia é um, mas o efeito da revelia é este, a presunção, a criação da presunção de verdade dos fatos narrados na inicial. Também um outro efeito importante, o julgamento antecipado do mérito, desde que não tenha sido pedido prova, que o juiz já esteja apto a fazer a sentença, né? O juiz já pode julgar antecipadamente o mérito, né, se não há necessidade de provar os fatos alegados na inicial. Mesmo que, vejam, mesmo que o réu seja revel, mas a necessidade de se provar um fato, por exemplo, um erro médico é necessária à prova, o autor ainda assim não terá ganho de causa. O juiz vai mandar que essa prova seja realmente realizada. E mais, o réu mesmo revel, ele pode entrar depois no processo e, claro, vai pegar o processo no estado em que se encontra e ainda poderá fazer todo o exercício de prova necessária. A prova, por exemplo, vamos lá, a prova pericial, né? A prova testemunhal, o que ele quiser provar, então ele não ficaria vedado do direito de provar. O que ele fica apenas teria como consequência o efeito da revelia na presunção de verdade. Por isso há uma presunção. Vamos lá. O réu não contesta, mas é necessário provar. A prova é feita, a prova pericial é feita e diz, olha, o réu não agiu com culpa neste episódio do erro médico. Então, se assim ocorreu, não houve culpa do réu no episódio, obviamente não haverá uma sentença de procedência ao pedido do autor. Vai ser julgado improcedente, ainda que revel o réu, mas ele conseguiu provar
ou a prova toda pericial foi a seu favor para dizer que não houve absolutamente culpa do réu nesse evento. Então vejam que aí, quando necessária a prova, os efeitos aqueles graves da revelia são diminuídos, são freados. Porque aqui é necessária a produção, a instrução probatória para levar maior conhecimento ao juiz da causa. Agora vejam, quando o réu é revel e o processo não depende de prova, o juiz já pode simplesmente, imediatamente julgar a questão, né? Uma questão, se for meramente de direito, por exemplo, a discussão de uma cláusula de um contrato, a relação jurídica, se ela existe ou não existe. Ora, isso é uma matéria de direito, não precisa fato a ser provado, não precisa perícia a ser provada, não precisa testemunha. Por quê? Porque o contrato já é a própria prova, né? Então, é dispensável nesse momento a instrução do processo. O juiz já pode pular de uma fase postulatória com a revelia do réu já para a fase decisória, já pode ele proferir sentenças, né? Outra consequência também que nós temos, eu tenho que deixar também isso claro, que no momento em que o réu é considerado revel, os atos intimatórios a ele são considerados praticados também. Então, mesmo que não haja nenhuma intimação para o réu, ele já deveria saber e sabe que existe um processo contra ele deveria então tomar as medidas e cautelas necessárias para que isso não acontecesse, né? Bem, quando não ocorre o efeito principal da revelia, né? A revelia, então ele diz aqui, né, que na verdade há um elenco de hipóteses para isso, mas um dos mais importantes é se um litisconsorte passivo, réu, né, contestar, sendo vários réus, a contestação de um deles aproveita os demais, ainda que os demais não quisessem responder, né? Quando se tratar de direito indisponível, também a revelia não afeta, e nós vamos ver agora com mais calma isso aqui, né? Ausência de instrumento substancial, fatos incompatíveis, né? Aqui algumas decorrências que nós temos dessa articulação literária do Van Beer, né, com este elemento aqui de informações, né? Mas aqui diz assim: o comparecimento posterior do réu revel é possível? Já disse, sim. A falta de contestação não impede o réu de comparecer posteriormente ao processo por meio de advogado e a partir de então acompanhá-lo, passando a ser intimado os subsequentes atos do seu ingresso. Todavia o réu recebe o processo no estado em que se encontra. Artigo 346. Né? Significa que se terá operado preclusão em relação aos atos processuais antes, né, anteriores, ocorridos, não se repetido qualquer deles pelo fato do revel ter comparecido. Assim, se a fase instrutória já se encerrou, não haverá ensejo para a participação do revel na prova. Poderá, todavia, o réu participar da fase probatória, caso não tenha sido concluída quando da sua intervenção, inclusive produzindo contraprova aos fatos alegados pelo autor. Vejo, então, pelo artigo 349. Afirma-se que não poderá provar suas alegações porque não as fez, não contestou, apenas tem direito a redarguir as provas do autor. Lembre-se sempre que existem fatos que constituem fundamento de defesa conhecíveis de ofício. Quanto a tais fatos, o revel pode produzir provas, deverá ser intimado para a audiência, podendo, por seu advogado, contraditar testemunhas e formular reperguntas, né? Pode ele ainda alegar qualquer matéria processual, porque é matéria de Estado, nós sabemos, é matéria de controle do Estado, ou de mérito que competia ao juiz conhecer de ofício, porque essas não ocorrem preclusão. Então, a qualquer momento, ele pode alegar. Claro que ele também, mesmo que seja revel, poderá recorrer, não teria problema nenhum. A hipótese do recurso também para ele aí se abre. Mas vamos examinar, finalmente, o que nos diz, então, a lei. No artigo 345, diz ali que, tá bem, a presunção de verdade é um efeito daquilo que o autor disse é presumidamente verdadeiro. Mas este efeito, a revelia, não produz o efeito mencionado no 344, se houver pluralidade de réus, um deles contesta a ação. Já disse, aqui como fala o autor, nós temos então aqui um efeito expansivo de defesa.
Um contestando e sendo vários réus, a todos aproveitam esta contestação. Tá? O litígio versa sobre direitos indisponíveis. Já vimos, então, direitos que são não personalíssimos, né? Direitos que são definidos aqui pelo Estado. Então, eu não disponho do direito à vida, não disponho do meu direito à minha segurança. Então, evidente que mesmo não contestando, o juiz não pode aplicar a presunção de verdade. A inicial não está acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Então, as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Então, o juiz também aqui terá um elemento subjetivíssimo no inciso 4º, quando as alegações de fato que o autor alega e o réu não combateu forem inverossímeis, ou que da prova que o autor já trouxe aos autos, aquilo que o autor mesmo alega não fecha, quer dizer, aquela prova com a argumentação, quer dizer, a postulação com a instrução do processo, isso não está batendo. Então, evidente que neste caso não há por que surgir o efeito da revelia, que é exatamente a presunção de verdade, né? Os prazos contra o revel que não tenha patrono, advogado nos autos, fluirão na data da publicação do ato decisório no órgão oficial. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo o estado que se encontrar. Não incidência dos efeitos da revelia, então, se o réu não contesta a ação, o juiz verificando a inocorrência do efeito da revelia do 344, presunção de verdade, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado. Ao réu revel, será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos. Então vejam, desde que se faça representar nos autos, é evidente que ele constitua um advogado a tempo de praticar os atos processuais para essa produção probatória. Vejam, se o período de prova, a fase instrutória já passou, não há remédio mais para o réu, porque ele já foi considerado intimado de todos os atos. Chegou na hora da prova, ele não apresenta a prova, não se apresenta no processo, a prova vai continuar sempre produzida pelo autor. E mais, o réu recebe o processo do estado em que se encontra. Os atos não retroagem. Lembrem-se que o processo é uma evolução permanente e constante, não para. E aí, se o réu já perdeu a fase probatória, a fase instrutória do processo, azar dele. Só lhe restaria, quem sabe, né, no caso ainda de uma sentença condenatória, o recurso possível, né, diante já desta situação negativa da revelia. Bem, pessoal, por hoje é isso. Na aula que vem a gente começa com a matéria relativa ao litisconsórcio, o exame então das pluralidades de pessoas que integram o processo, a própria intervenção de terceiros, e espero que vocês tenham uma semana de muito proveito, de muito cuidado também, e se Deus quiser nos encontraremos na aula que vem, né, com o apoio que eu vou deixar, como sempre, o apoio literário, para que vocês possam, então, numa contribuição de auxílio a vocês, a matéria bibliográfica também. Tá bem? Muito obrigado a todos.